Evangelho segundo escreveu o evangelista São João. Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura da palavra de Deus. Nós vamos aprender muito com João, especialmente o capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre o processo da frutificação. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 15, a partir do verso 1. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, lembre-se, olhe isso, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O processo da santificação já começa aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, vou repetir. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Vamos ler todos juntos os últimos dois versos, verso de número 7 e verso de número 8, independentemente da sua versão. Vamos lá, 1, 2, 3. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Senhor, está diante de nós a tua santa palavra, e o que nós vamos receber do Senhor nesta noite vai frutificar e gerar frutos para a vida eterna. Por isso, Deus, nós esvaziamos de nós mesmos nosso conhecimento humano, ó Deus, aquilo que nós pensamos que sabemos e podemos, para assimilar e receber o que de perfeito provém da tua palavra. Que toda mente seja levada cativa até o teu trono da graça. Tira toda dispersão, toda distração, que nós possamos assimilar, receber e frutificar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E quantos dizem? Amém. Tome seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o processo da frutificação. Diga comigo, processo da frutificação. Agora diga comigo assim: eu sou um ramo. Tá fraco, tá? Melhora, pode ser melhor. Vamos dizer novamente: eu sou um ramo. Eu sou uma muda. Eu sou um galho que precisa frutificar. Vamos dizer novamente: eu sou um ramo, eu sou uma muda, eu sou um galho que precisa de frutificar. Nós estamos vivendo, amados irmãos, um momento muito ímpar nesse lugar. Nós estamos vivendo um momento muito especial da igreja. E quando eu falo da igreja, eu falo de dois sentidos da igreja. Primeiro, da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas as notícias que eu acompanho não são as notícias que a CNN dá, não são as notícias que a Jovem Pan transmite, não são as notícias que a Rádio Globo transmite, ou a TV Alterosa, ou a Rádio Band, mas as notícias que eu acompanho são as notícias do campo missionário. Homens e mulheres de Deus que estão fazendo a obra de Deus, igrejas sérias que estão levando o compromisso da palavra de Deus e a boa semente da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que rega, aquele que leva a boa semente, ele trará consigo os seus molhos. E a igreja do Senhor Jesus ao redor da terra, talvez você possa me perguntar, pode levantar e dizer: mas pastor, estamos vivendo dias tão difíceis e tão terríveis. Mas na verdade, enquanto a igreja vive momentos difíceis, a igreja ela frutifica, ela gera frutos com abundância para a glória de Deus, porque que aquele que está em Cristo, ele conhece, ele consegue entender que toda a luta travada, ela não é carnal. Lembre-se o que o apóstolo São Paulo disse, que a nossa luta, meu amado, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra o príncipe deste século, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Quando nós enfrentamos uma luta, quando nós enfrentamos uma prova, quando alguém se desentende com outra pessoa, ela não se desentendeu no campo humano, mas ela não conseguiu ver que no espiritual algo já estava acontecendo. E quando eu olho para a igreja, eu vejo a igreja glorificada, a igreja abençoada, a igreja que está se preparando, a igreja viva, que vai morar no céu, a igreja ao redor da terra hoje, meus amados. Para quem não sabe, a igreja está desfrutando os melhores momentos que a igreja já desfrutou. Eu tenho acompanhado pastores, ministérios, homens de Deus, campo missionário, e não vou muito longe não. Nós temos dentro dessa igreja o pastor Eloísio, que faz um trabalho há mais de 10 anos no campo missionário, e vendo esta semana os vídeos, as fotos, as mensagens, eu estou vendo que no campo missionário, enquanto muitos têm a necessidade do físico, do material, Deus está suprindo não apenas o físico, não apenas o material, mas Deus está suprindo acima de tudo o espiritual. E Jesus disse assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. É natural nós corremos atrás dos nossos compromissos, os nossos compromissos para pagar, as nossas responsabilidades, mas acima do nosso compromisso responsável como ser humano, como seres desta terra, Deus é poderoso para cumprir o seu propósito e sustentar a sua vida, a sua casa, o seu lar e a sua família. Você crê nisso? Diga amém, Jesus. A igreja no mundo está desfrutando de algo lindo, e para quem está anotando, anote no canto da sua Bíblia, para ficar registrado. Quando alguém se levantou certa vez e disse que a igreja estaria sofrendo tanto que ela não conseguiria resistir, mas quem disse isso estava equivocadamente, erroneamente equivocado, porque quanto mais nós somos prensados, quanto mais nós somos perseguidos, quanto mais se levantarem contra nós, mais óleo, mais azeite vai produzir desta azeitona, desta uva, desta fruta e deste fruto que nós vamos ver nesta noite, para a palavra que vamos aprender com a palavra de Deus. A igreja no mundo está vivendo algo tremendo. A igreja está sofrendo, e quando eu digo sofrendo, eu não digo no termo pejorativo, mas eu digo sofrendo de experimentar um grande mover e um grande agir de Deus. A igreja no mundo, a igreja ao redor da terra. Porém, a nossa igreja também, pela graça, bondade, misericórdia do Senhor, também está experimentando algo novo da parte de Deus.
Eu não sei você, mas eu tenho parado para pensar, eu tenho parado para analisar, eu tenho meditado. Já algumas noites eu não consigo dormir direito, e o Espírito Santo me chama para conversar, falar com Ele. Às vezes eu me levanto, às vezes eu fico deitado, mas o fato é que eu estou ligado e conectado com Ele, falando, e Ele falando comigo e me mostrando o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer no nosso meio. Deus está movimentando de uma forma singular, de uma forma ímpar. Deus está tocando vidas de forma coletiva, mas Deus também está tocando vidas de forma individual. Talvez você não, mas eu a cada culto, um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, às vezes chegam para mim e me contam testemunhos. Semana próxima passada, 3 irmãos me procuraram de alguma coisa que aconteceu no âmbito, no caminho espiritual. Foram tocados, foram motivados, foram curados, foram libertos, o Espírito Santo falou com eles, e o Espírito Santo fala comigo. Você não está vendo? Será que você não está observando que eu estou me movendo entre vocês? E nós precisamos, muitas vezes, nem estar tão ligados assim, porque o Espírito Santo está movendo de uma forma tão densa, tão grande, que até aqueles incrédulos já me contaram. Pessoas no estacionamento da igreja, quando entram, deixam o seu carro, já vem para cá sentindo a presença de Deus, porque esse lugar, ele está impregnado com a presença da glória do Senhor. Porque neste lugar tem se levantado orações, neste lugar tem levantado homens e mulheres que estão pagando o preço, dobrando o joelho. São incensos que estão sendo levantados nesta casa, e o Senhor está recebendo. Ele está cheirando o bom incenso. O incenso é a oração dos santos. Então a presença do Senhor, ela é notória no nosso meio. O que me chama a atenção é que nós não podemos perder o foco, nós não podemos nos distrair, porque no meio de tanto mover de Deus, de tanta glória de Deus, às vezes por pouca coisa você perde o foco, e aí você já não começa mais a sentir, você já não começa mais a experimentar, você já não começa mais a vivenciar, você vai ver as coisas erradas. Por quê? Porque no meio de uma multidão de pessoas que não são perfeitas, alguém vai fazer alguma coisa que vai tocar em você. Mas se você não estiver conectado na raiz, se você não estiver conectado na árvore, se você não for um fruto, um ramo, um galho, uma muda, alguém que precisa, um galho que precisa estar frutificando para a glória de Deus, as coisas vão acontecer e você não vai perceber, porque nós precisamos estar conectados. A mensagem de domingo passado fala que Davi ouviu de Deus um andar, de uma multidão sobre a copa da moreira. Interessante daquela mensagem é que Davi foi o único que pôde ouvir, porque ele estava conectado. E o próprio Deus passou por cima da copa das árvores da amoreira e disse: agora esse é o sinal que você deve ir à frente para você vencer os seus inimigos. Quando nós estamos desconectados, a doença nos faz ficar abatido. O problema na escola com o filho faz a gente ficar desanimado. Talvez a falta de... o trabalho não está, o fluxo não está tão grande como deveria. Você começa então a perder o seu foco naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. O que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que você está recebendo lá fora, porque Deus é poderoso para sustentar a sua vida. Ai, pastor, será que Deus então vai me sustentar? Vai. Eu lhe pergunto, será que Deus mudou? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele que sustentou por 40 anos 3,5 milhões de pessoas no deserto, será que Ele não teria capacidade de sustentar a minha vida, de sustentar a sua vida? Eu digo para você no nome do Senhor, se você dobrar o seu joelho, se você clamar a Deus, essas coisas, gente, que acontecem, são coisas que acontecem pequenas para tirar o seu foco e a sua atenção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, eu estou experimentando algo grande de Deus, mas eu venho aqui
para dizer para você que você vai experimentar coisa maior. O que Deus está fazendo na sua vida é só o começo daquilo que Ele vai fazer. E quando Deus começa a fazer, alguma coisa surge, gente, para tirar o nosso foco, a nossa atenção, e fazer a gente parar, e fazer a gente reclamar, e fazer a gente questionar. Leve os seus pedidos ao Senhor na oração. Eu me lembro de um corinho que a gente cantava no Brasil, que diz assim, ó: conta para Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio. Tem gente que conta para todo mundo. Tem alguns que coloca até no Boston Globe, no New York Times, mas esquece de dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, o Senhor conhece o meu lamento, o Senhor sabe a prova que eu estou passando, mas o Senhor é poderoso para me fazer passar nesse vale, e do outro lado cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Quantos podem dizer amém, Jesus? E com base nisso, vendo, porque nós estamos vendo, gente, com os nossos próprios olhos o que Deus está fazendo. E eu estou vendo, não com apenas os olhos carnais, mas com os olhos da fé agora, caminhando no âmbito da fé, que Deus vai fazer coisas grandes, coisas maiores, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Eu vou dizer novamente que alguém não entendeu. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la, para fazer conforme lhe apraz, porque Deus é fiel. Amém, gente? E nós chegamos em um tempo na nossa vida cristã, agora falando da nossa realidade, do nosso contexto, do contexto local. Nós chegamos num ponto, num determinado ponto da nossa vida cristã, da nossa jornada, que é necessário, é extremamente necessário. Listen to this. It's very, very important that you guys make a note of this. É muito importante, é muito necessário começar a pensar. Se alguém não pensou o que deveria já estar pensando, comece a pensar agora em ter uma vida frutífera, em frutificar, em produzir frutos. Domingo passado Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu liberei essa palavra porque eu criei, eu ouvi claramente aquilo que o Senhor falou comigo. Eu não sei você, mas quando eu ouço a voz de Deus, eu a reconheço, porque Ele fala comigo. E se Ele não fala com você, eu quero que você comece a ouvir Deus falar com você, porque talvez Ele já deva ter falado com você e você não percebeu que Deus estava falando com você. Você se lembra de Samuel? Estava na casa do profeta, no rancho de profeta, na escola de profeta, dormindo na casa do profeta, e o próprio Deus dizia para ele: Samuel, de madrugada. E ele: alguém me chamou, e não deu atenção e voltou a dormir. Assim é conosco. Às vezes Deus está te chamando de madrugada para orar, para falar com Ele, para conversar, para Ele te revelar os mistérios que Ele quer revelar, e você apenas diz: ah, eu ouvi algo da minha cabeça, da minha mente. É como algumas semanas, alguns irmãos que foram batizados pelo Espírito Santo, e eu acredito que isso é mais do que normal, porque uma mentalidade que foi impregnada na nossa mente, talvez da década de 80, no mais tardar década de 90 no Brasil, que tome cuidado quando você for falar em línguas estranhas, porque você pode estar falando da carne. Outro dia um irmão me ligou e perguntou: pastor, quando é que eu sei que é da carne e que não é da carne? Eu disse para o irmão: o tempo todo é da carne. Ele: mas como assim? Porque quando eu falo na carne, mas o Espírito é que me revela, o Espírito é que vem na minha mente, no meu subconsciente, no meu intelecto, e eu preciso então verbalizar. Quando eu verbalizo, eu falo na carne. E eu disse para ele: irmão, e eu não só digo que você fala na carne e deve falar na carne, mas também você deve falar em línguas mesmo sem sentir. Tem pessoas que pensam que deve falar em línguas quando está sentindo. Eu falo em língua quando eu estou indo para o supermercado, eu falo em língua quando eu estou no meu carro, eu falo em língua quando eu estou no banheiro, porque quem fala em língua edifica a si mesmo. E é isso que o diabo quer, que você seja um crente fraco,
fraco, um crente corriqueiro, um crente metódico. Mas quando você começa a falar com os céus, o inferno fica preocupado, porque ele não entende o que você está falando, e aí você é fortificado pelo poder da palavra de Deus. Mas nós precisamos fazer o quê? Frutificar. É muito lindo falar em línguas estranhas, é muito lindo profetizar, e Paulo disse em 1 Coríntios que se não adianta falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, de nada serve. Diga comigo assim: eu sou um ramo, eu sou uma muda, e eu sou um galho que precisa frutificar. Jesus dá especial importância a isso. Por quê? Porque ele mesmo disse isso. Em João capítulo 15, verso 16, Jesus disse assim: eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Gente, estamos recebendo do Senhor aqui homens de Deus, mulheres de Deus, que tem passado ao longo dos meses e dos anos aqui nessa casa e ministrado sobre nós. Eu creio, e essa madrugada eu disse: Senhor, é mais do que hora, já chegou mais do que a hora de nós começarmos a frutificar. E talvez no meu coração eu disse: mas alguém está frutificando, alguém está melhorando, alguém está crescendo. Mas como o processo na vida de um é diferente na vida do outro, enquanto alguém está vindo ainda devagarzinho, caminhando, alguém já está lá na frente. Então quem está lá na frente tem que produzir mais fruto e ajudar quem está vindo na retaguarda, porque o que você está recebendo do Senhor não é para você. Quando você pensar que o que você recebe de Deus é para ficar para você mesmo, Deus vai fechar a fonte, Deus vai fechar a fábrica. Mas quando eu recebo do Senhor e começo a compartilhar, a gerar, a tocar vidas, o que nós estamos recebendo aqui neste lugar não é para ficar entre quatro paredes, mas é para tocar vidas, tocar quem está no meu trabalho, tocar quem está na minha escola, quem está no meu condomínio, quem está no meu prédio, quem está do meu lado, tocar vidas. A sua digital tem que estar em outras pessoas. Jesus disse isso: eu vos escolhi a vós e vos designei. Ele nos deu uma ordem: que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. É muito importante isso. Não apenas ir, tocar, evangelizar, pregar, anunciar, falar, ajudar, mas que aquilo que você está plantando, aquela semente, que ela gere fruto e que esse fruto permaneça. Estamos aqui para o cumprimento de um sonho. Estamos aqui para a realização de um sonho. E eu digo para você, com muita sinceridade no meu coração, não é o meu sonho, mas é o sonho de Deus. Você estar aqui hoje, nessa igreja, sentado nesta cadeira, muitas vezes não é a sua própria vontade, porque tem gente que vem de longe, tem gente que vem de perto e vem para reunir conosco. E quando você chega aqui, você pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho certeza para dizer para você que você é o cumprimento do sonho de Deus. Deus sonhou com você, Deus te trouxe para este lugar, para que você aqui frutifique e saia para dar mais frutos. Você pode adorar a Jesus por isso? Israel era a vinha do Senhor. Por que era a vinha do Senhor? Porque foi o próprio Deus que a plantou. Anote isso: Deus plantou Israel, Deus cercou Israel de cuidados. Mas infelizmente muitos dos filhos de Israel produziram uvas bravas. Olha só, observe isso. Deus sonhou com Israel, Deus plantou Israel, Deus cuidou de Israel, Deus cercou Israel de cuidado, mas muitos dos filhos de Israel produziram uvas bravas. Qual é o fruto que eu estou produzindo? São frutos que vão trazer
algo permanente ou vão ser uvas bravas? Jesus disse assim: então agora o Senhor vira para os seus discípulos e diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele está dizendo: sou eu a árvore, sou eu a fonte, sou eu o caule. Você lembra dessa palavra? Sou eu o caule desta árvore frondosa, que dela, se você estiver arraigado, conectado, você vai produzir nos seus ramos. Por isso que a mensagem que é pregada hoje na internet, por isso que a mensagem que é inculcada na mente das pessoas, por isso, alguém não sabe disso, pensa que o Covid-19 veio de uma forma aleatória. Se eu estou arraigado, ou seja, se eu estou conectado nessa árvore, neste caule, eu automaticamente tenho por necessidade produzir frutos de excelente qualidade. Os ramos, eles têm duas finalidades. Primeiro, eles só servem ou para produzir fruto, e é o texto que nós lemos, João capítulo 15. Anote isso: os ramos, eles só têm duas finalidades. Quantas? Duas. Eles só servem para produzir fruto ou para serem queimados. Isso aqui é muito sério. E quando Jesus fala disso, ele está falando de uma forma escatológica. Ele está falando de uma forma apocalíptica, porque ele veio e quando eu estou nele, automaticamente eu devo produzir, porque aquele que não produz dele vai ser cortado, vai ser arrancado e vai ser queimado. Nessa parábola, Jesus fala dos dois tipos de ramo. Primeiro, os ramos que não produzem frutos. Por que ele fala primeiro dos que não produzem frutos? Porque ele corta na raiz o mal. Muitas vezes a gente fica protelando as coisas, muitas vezes a gente fica deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Tem gente que fica lutando com aquele erro, com aquele pecado, com aquela coisa que fica incomodando hoje. Olha, eu vou te dar um conselho: corta pela raiz hoje. Algo que está te impedindo a sua comunhão com Deus, corta hoje, e que Deus faça frutificar na sua vida aquilo que Ele quer frutificar. Os ramos que não produzem frutos, Jesus falou, e falou dos ramos que produzem frutos. Agora, ele fala do nível. Ele não apenas fala das situações, dos problemas, das soluções, mas ele fala do nível de produção dos seus frutos. Em Lucas, capítulo de número 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 6, versos 43 até o verso 45, Jesus diz o seguinte: olha, Lucas capítulo de número 6, verso 43 e verso 45. Jesus afirma dizendo: porque não há boa árvore que dá mau fruto. Presta atenção nisso. Se a gente parar para ler a Bíblia, existe uma tática, uma metodologia, existe uma forma pedagógica de ler e assimilar. Eu me lembro que na minha época na escola, não sei os nossos alunos de hoje, mas na minha época existiam algumas formas de fazer a leitura. Primeiro, a leitura silenciosa, lembra disso? O professor mandava você ler e você lia só no pensamento. Tinha alguns que não conseguia, começava a ler e já falava. E a outra forma é a forma verbal, você fala e profere. Quando você lê e fala, você assimila melhor. Então, se nós lemos a palavra de Deus em voz alta, certa vez um pregador, quando eu ainda estava no primeiro seminário de teologia, um pregador, um professor, um ensinador disse assim: leia a palavra de Deus em qualquer situação,
sentado na mesa da sua sala, sentado na mesa da cozinha, ou no quarto, ou até no banheiro. Leia a palavra, mas a leia em voz alta. E quando nós lemos a Bíblia em voz alta, além de recebermos o impacto dela no subconsciente, o poder da palavra que é liberada, ele transforma a nossa vida nas nossas ações e nas nossas atitudes. E quando você lê, porque em voz alta você não só está lendo com a mente, você não está apenas só vendo com os olhos, mas você está ouvindo. E ouça, por isso que Apocalipse diz o seguinte: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque tem gente que escuta, mas não ouve. Você já viu isso? Tem gente que escuta, mas não ouve. Minha mãe, talvez a maioria das mães ou dos papais aqui já usaram essa expressão com você alguma vez. Diziam: eu estou falando com esse menino o tempo todo, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Ele escuta, mas não ouve. Então, lendo a palavra de Deus em voz alta, nós vamos ver o que Jesus disse. E ele diz assim, ó: porque não há boa árvore que dê mau fruto. Eu vou repetir: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros e nem se vindimam, ou seja, colhem uvas dos abrolhos. Abrolhos aqui é pé de urtiga. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o que? O bem. Agora, já o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Em outras palavras, deixa eu resumir em miúdos para nós entendermos melhor aqui. Muitas vezes a gente quer ver um bom fruto de uma árvore má, mas Jesus está dizendo: não adianta, você não vai conseguir tirar um bom fruto dessa árvore, ou vice-versa, você não vai conseguir tirar um mau fruto de uma árvore boa, porque é automático, gente. Quando você está enraigado, enrustido, conectado em Cristo, você está sugando, você está recebendo toda a vitamina espiritual que Ele produz, e automaticamente você se torna uma pessoa boa. E aí eu vejo, pelos padrões que a gente observa durante o dia a dia, do cotidiano, no trabalho, na escola, na igreja, você quer tirar algo bom de alguém que não tem coisa boa para dar. Você quer tirar respeito de alguém quando alguém nunca aprendeu a respeitar. Você quer tirar bom comportamento de alguém quando alguém nunca foi ensinado a ter bom comportamento. Você já viu aquela pessoa que na igreja ela é maravilhosa, mas lá fora tem uma boca suja? Que misericórdia, Jesus. São árvores más que não tem como frutificar bons frutos. Ou seja, Jesus estava dizendo que a árvore que produz bons frutos, é só olhar para ela que você é capaz de ver nela os bons frutos, os frutos que ela produz. Você quer conhecer um crente de verdade? Você quer conhecer alguém que produz bons frutos? É só olhar para o comportamento dele, e aí você vai dizer: ali vai um bom homem de Deus, ali vai uma serva de Deus. Porque quem olha para um pé de manga diz: aquele pé de manga vai produzir abacate. Não tem como. O pé de manga vai produzir manga. Ninguém diz isso, porque é só olhar para a árvore, a qualidade da árvore, que você consegue identificar qual é o fruto que ela produz. Assim deve ser a nossa vida. Quando alguém olhar
para mim, quando alguém olhar para você, olhe para você e veja em você um homem digno, mesmo que alguém tente te trapacear, mesmo que alguém tente te roubar, mesmo que alguém tente te trair, mesmo que alguém tente te ferir com uma palavra, com um gesto, porque você é um homem bom, uma árvore boa, você vai continuar dando frutos bons. E aí fica mais fácil ser crente, gente. Fica mais fácil a gente caminhar na caminhada cristã, porque eu vou entender que se eu estou arraigado, conectado, ligado na raiz que é Cristo, na árvore, eu estou produzindo e devo produzir frutos bons, frutos para a vida eterna. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. A árvore que não produz frutos, o que Jesus diz? Ela tem que ser tratada, e aqui nós vamos começar a tratar conosco. Se nós estamos entendendo que vamos produzir, temos que produzir, nós começamos a entender que precisamos ser tratados. E aí é onde está a grande questão. Você quer ter uma vida de cristão, uma vida cristã saudável? Você quer ser uma árvore frutífera, um galho que produz frutos? Você precisa ser tratado, porque quem não consegue ser tratado não vai produzir. A árvore que não produz frutos, ela tem que ser tratada. Hebreus capítulo 12, se você quiser anotar aí. Hebreus capítulo 12, verso de número 5 até o verso 8, diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por ele for repreendido. Tem gente que não pode ser corrigido, começa a querer desmaiar. É a Bíblia que está dizendo, vai brigar com a palavra de Deus. Hebreus diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Deus trata a árvore que não produz, ou o galho. Nós estamos falando de árvore, de galho, de ramo, de extensão que não produz bom fruto, ela tem que ser tratada. Verso 7 de Hebreus 12 diz assim: se suportais a correção, olha para mim, se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve a correção, Deus o trata como filho. Ai, pastor, tem sido maravilhoso os cultos aqui, uma apoteose, uma epopeia, uma glória de Deus. Mas agora vamos tratar com o nosso caráter, vamos tratar com a nossa índole, vamos esquecer o velho homem. Às vezes a gente vê situações de que pessoas esquecem que eles nasceram de novo, que eles são nova criatura. Paulo é claro, a Bíblia é clara, de Gênesis a Apocalipse: quem brigava não briga mais, quem passava a perna no outro não passa mais, quem roubava não roube mais. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? E aqui eu vou abrir um parênteses para falar para os pais. Pais, corrija o seu filho. Se você ama o seu filho, corrija-o. Mas coitadinho do meu filho, vai chorar, não. Se ele chorar agora, você vai ter paz amanhã. Mas se você não fizer ele chorar na correção, amanhã quem vai chorar é você. Corrija-o, está na palavra de Deus. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Agora o verso 8: mas se estais sem disciplina, se não há disciplina dentro da sua casa, se não há disciplina dentro de você, se você não aceita a disciplina, por qualquer coisinha dá um chilique,
por qualquer coisinha toma uma atitude que não é atitude crente, da qual todos sois feitos participantes. Sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12:5 diz assim, mostra que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam, assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho que está desviado. Agora, amados, na fé, e isso eu falo na fé para os novos cristãos, para os neófitos ou irmãos que estão começando agora, cristãos que estão iniciando a sua jornada, a sua caminhada de fé como crente, como servo de Deus. Ouça-me bem, aprendam a ouvir e aceitar a correção. Aprendam a ouvir e aceitar a correção. Por quê, pastor? Porque quem corrige é o Senhor. Quem corrige é a palavra de Deus. Quando você desobedece ao seu pai e à sua mãe, olha aqui para mim. Quando você desobedece ao seu pai e à sua mãe, você está desobedecendo o Senhor. Quando você desobedece o seu professor ou professora na escola, você está desobedecendo ao Senhor. Quando você desobedece o seu líder, alguém que está acima de você, o seu patrão, mas o meu patrão, ele pega no meu pé, que cara chato, obedeça-o, porque ele está acima de você. E se você desobedece, você está desobedecendo ao Senhor. O problema dessa geração é que é uma geração quase que independente, apesar de que não é. Apesar de que não somos totalmente independentes. Por que, pastor? Sou eu que pago as minhas contas, sou eu que faço isso, aquilo. Ah, é? Você não é totalmente dependente. Toca na sua saúde e toca na sua finança para ver se você não começa a depender de alguém. Você vai depender de um irmão, vai depender de um amigo, vai depender de uma ajuda, vai depender de alguém. Somos todos necessários viver em comunhão. Por isso que o Salmo 133 diz: ó quão bom, que tov, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu disse domingo que nós não somos uma ilha para vivermos isolados. Tem gente que vem para a igreja, na hora que eu vou querer dar um abraço nele, o irmão já foi embora. Fique, participe, comungue, abraça o seu irmão, que seja 5 minutos, esteja aí. Ai, pastor, estou passando aquele problema. Gente, esqueça os problemas lá de fora. Por isso que muitas pessoas não recebem na sua totalidade, porque chegam na igreja e apenas vêm para a igreja, eu não sei para quê, quando na verdade deveríamos ir para a igreja para lançar nos pés do Senhor. Aprenda, a nova geração, não faça o que os nossos pais fizeram. Eles estão com a cabeça cheia de problema, cheia de dívida, cheia de luta, e quando chegam aqui, continuam com a cabeça pensando na luta, pensando na dívida, pensando no mortgage, pensando se tem, se não tem, e deixam de adorar. Quando eu adoro, o Senhor manifesta o seu poder na minha vida, e aí Ele me compreende, Ele me preenche, Ele me abençoa, porque é assim na palavra de Deus. Hebreus 12:11 mostra que o projeto de Deus na disciplina não é provocar a dor, mas é produzir fruto. Anote isso. Você consegue traduzir essa palavra, Brenda? Traduz essa palavra. Eu vou dizer e você vai repetir. O projeto de Deus não é, na disciplina, não é provocar a dor, pain, mas é para produzir fruto. Eu vou dizer novamente: o projeto de Deus na disciplina não é provocar a dor, mas é para produzir fruto. Muito obrigado. Pode pôr o microfone aí do seu lado aí. Guarde isso no seu coração. A disciplina não tem que ser contínua, porque tem gente que tem que ser corrigido todo dia. A disciplina, ela não tem que ser contínua. Por quê, pastor? Ela tem que ser ao ponto de que o galho deixa de se arrastar pelo chão. A disciplina só vai acontecer enquanto o galho vier arrastando.
Enquanto isso, se você vier capengando, sofrendo, por isso que tem pessoas às vezes que têm medo de pedir um conselho ao pastor, porque quando nós vamos dar o conselho, eu vejo onde está o erro. É como um galho que vem se arrastando, e aí a disciplina tem que ser aplicada. Em outras palavras, enquanto o crente não se arrepende, a disciplina não cessa. Deus não espera que você procure a disciplina, mas Ele quer que você saia dela. Amém? Hebreus 12:8 diz que sem disciplina não somos filhos, somos bastardos. Diga comigo assim: sem disciplina não somos filhos. Deus sempre vai disciplinar aqueles que não produzem frutos. Por isso que hoje aqui eu estou falando para você, para que você entenda que nós precisamos começar a produzir, para que Deus não venha me corrigir, para que Deus não venha me disciplinar, para que Deus não venha trazer dor em mim, até que eu entenda que eu preciso produzir. Agora, a árvore que produz fruto, o tratamento nela é diferente. Se sua vida estiver produzindo muito fruto, Deus cuidará de permanecer mais profundamente em você. Escute, eu vou repetir. Se você produz fruto, o próprio Deus vai se encarregar de permanecer, de ter o contato, de ter a comunhão, de ter o relacionamento mais profundo com você. Por isso que quando eu vejo pessoas crentes, falando de crente, nós estamos falando aqui para crente, que se distanciam, que se afastam, que não conseguem se firmar, é porque em algum momento na sua vida não aceitaram a correção e a disciplina do Senhor, e o próprio Deus se distanciou. Mas se eu aceito a correção, se eu abaixo a cabeça, alguém disse assim, eu disse uma vez aqui pregando, que existe uma expressão, um jargão que muitos pregadores usam, que é mal empregado. Ele tem até um certo teor de verdade, mas ele é mal empregado. Alguém disse assim, que os humilhados serão... Isso nunca foi verdade. Aquele que se humilhar diante do Senhor, Deus o exaltará. Existe uma expressão que diz assim, que a soberba, ela precede a queda. Quando eu pensar que sei demais, quando eu pensar que tenho demais, quando eu pensar que eu posso demais, eu já estou caminhando para a queda. Mas quando eu abaixo a cabeça, eu digo, sim, Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda agora. Exemplo, vou falar para pais e mães aqui no geral, quando você corrige o seu filho, dependendo da correção, me responda, seu filho sempre entende por que você está corrigindo ele? Ou será que o seu filho vai dizer assim, mas pai, para que isso? Por que isso, papai? Seu pai vai dizer, eu já ouvi minha esposa dizer para meu filho várias vezes, meu filho, você tem 25 anos, eu tenho 26 anos na sua frente, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu já passei por esse caminho, então ouça seu pai, ouça sua mãe, porque está na índole de vocês, na impetualidade, no ímpeto de agir, vocês não têm medo, vocês têm muita força, têm muito hormônio. Por isso que o escritor diz assim, lá em Provérbios, capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eita, que eu li esse versículo e não entendia. E agora eu posso pregar e falar para vocês. Lembra-te do Senhor Deus agora, nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque agora vocês não têm medo de sair na rua e pregar. Talvez o seu pai e sua mãe ficaria com vergonha, eu não vou falar para ele não, o que vão pensar de mim? A primeira coisa que passa na cabeça do mais velho.
Eles têm muito compromisso. Você não tem compromisso para pagar aluguel, para pagar a prestação de carro, apesar de que alguns já devam ter, mas os seus compromissos são menores do que os deles. E não só isso, a força, o ímpeto, o vigor, a disposição. Olha, eu venho para a vigília orar, e eu confesso para vocês, eu amo orar e oro de madrugada, mas no outro dia o meu corpo sente muito, porque passei algumas horinhas aqui orando. Mas tem jovem aqui que se deixar 3 dias orando de madrugada ou sem dormir, no outro dia vai para a rua, vai para a escola, vai trabalhar e está do mesmo jeito. É verdade ou não é, gente? Vai jogar vôlei no outro dia, me liga, pastor, o senhor não vai vir não? Eu falei, meu filho, até que eu queria. Por isso que Eclesiastes não é provérbio, Eclesiastes 12, obrigado. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu vou dar um conselho para vocês e vou dar um conselho para os pais. Não neguem de investir na vida deles. Não negue de trazer eles para a casa de Deus. Porque eu sei que tem pai que falou assim, nossa, você vai para a igreja de novo? Você vai lá de novo? Traga-os para a casa do Senhor, porque Deus vai usar ele. Não usou você, mas vai usar eles na força, no conhecimento, na sabedoria, na impetualidade, na força, no vigor, porque é assim que Deus trabalha. Porque quando vocês chegarem nos 50, vocês vão falar, meu Deus, eu queria ter 30. Tá jogando vôlei com 50. Eu queria ter 20. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos. Lembra-te do teu Criador hoje. Lembra-te do que Deus está fazendo na vida de vocês. Olha, eu vou dar um conselho para vocês. Se hoje eu estou aqui, porque tem muitos que estão sentados aqui, não desprezando os mais velhos por causa das cãs de alguns deles. Pastor, cãs? Eles têm cachorro? Não, cãs são cabelos brancos. Por causa das cãs de alguns, gostariam de estar fazendo muito mais, mas não tiveram, muitos deles, a oportunidade que vocês têm. Quando eu olho para um irmão, quando eu olho para uma irmã e peço alguém para fazer alguma coisa, ele fala, vou pensar. Eu falei, já está cansado. Já está cansado. Então por isso nós temos que lembrar que enquanto a gente tem vigor, força, vai para cima. Vai para cima. Até hoje eu estudo, porque eu gosto de estudar, eu sou apaixonado por estudar. Mas tem jovem que está com uns 20 anos, já está querendo aposentar. Eu falei, eu não vou estudar mais. Estude, leia, busque, evangelize, ore, jejue. Talvez eu não teria condição de jejuar quando eu tinha 18, 19, 20 anos, mas você tem força, você tem saúde, tem vigor. Entre na presença de Deus. Deus procura uma geração que está intrinsecamente envolvida com Ele. E enquanto eu tiver fôlego nesse peito, força para pregar e disposição para ensinar, eu vou ensinar vocês. Vai, busque ao Senhor, que a melhor coisa é buscar a Deus do que buscar ouro, do que buscar dólar, do que buscar euro. Buscar ao Senhor é a melhor coisa que um homem pode ter na vida. E eu vou ver, e eu digo assim, não que esses olhos que a terra vai comer, porque eu não creio que a terra vai comer esses olhos. Eu vou ser arrebatado antes. Mas antes de eu ser arrebatado, eu vou ver Deus usar vocês mais do que Deus já me usou. Pastor, Deus já te usou, já me usou assim pela misericórdia de Deus. E eu digo mais, Deus vai usar vocês com maior força, com maior sabedoria, com maior intricidade, com maior disposição. Por quê? Porque vocês estão recebendo da parte do Senhor. Hoje eu postei uma mensagem assim, a fé dos vossos pastores, essa imitai. Imite a mim. Se eu sou pentecostal, não queira copiar a mim, mas tente imitar na minha disposição, na minha falta de, eu não tenho preguiça, eu não tenho medo, eu tenho força, eu tenho vontade, eu quero fazer. Então vai para frente, que vocês têm o apoio do seu pastor, têm o apoio do seu pai, têm o apoio da igreja, e faça a obra do Senhor para a glória do nome do Senhor. Quando estão entendendo, digam amém, Jesus. Então quem está nele, o próprio Deus se encarrega de permanecer profundamente nele. Você já pensou que privilégio? Enquanto você está descansando, Deus está trabalhando em você, está te dando sonho. Agora é a hora de ter sonho, visão, revelação, experiência com Deus,
estratégia, o que eu posso fazer. Olha, Deus está nos dando o privilégio de ter hoje uma tradução durante o culto, mas amanhã temos mais, amanhã podemos fazer mais e vamos crescer mais para a glória do nome do Senhor nosso Deus, porque Deus está nesse negócio, gente. O grande segredo de uma vida frutífera, guarde isso, anote isso. O grande segredo de uma vida frutífera consiste em nós estarmos vivenciando uma comunhão diária com Cristo. O grande segredo de ter uma vida frutífera é ter comunhão com Ele, viver em comunhão diariamente. Não é só aqui não, na terça, não é só aqui não, na sexta, ou no domingo, ou na hora que eu vou cantar, pegar o microfone para cantar. Aquilo ali é o reflexo da minha comunhão. E outra coisa, louvor não é o que nós fazemos aqui, pegar o microfone e cantar. Tem gente que fica preocupado. Louvor é o que você faz diariamente. É quando você levanta, quando você acorda. O salmista disse no Salmo 139, uma passagem que eu amo de paixão. Ele disse assim, vou ler: para onde me irei, né? E para onde fugirei da tua face? Eu vou ler para não errar. Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. E o verso 7, isso aqui é louvor, isso aqui é uma vida de quem louva a Deus. Glória a Deus. Deus diz assim para Davi, e Davi diz assim para o Senhor: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estás ali. Se fizer no Sheol, Sheol aqui no hebraico é sepultura, a minha cama, eis que ali também tu estás. Louvor é aonde você estiver, Deus está com você. Eu disse certa vez, muito cuidado com o que você assiste na internet. Muito cuidado com esse window, essa janela que está na sua mão hoje. Porque quando você assiste o que você assiste, o próprio Deus está assistindo o que você está vendo. Para onde fugirei da tua face? De que adianta, gente, fazemos tanta coisa sem estarmos em comunhão e relacionamento com Deus? O segredo de uma vida abundante, meu irmão, é permanecer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Paulo diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes. Tem gente que passou uma prova, é corrigido no momento, ele larga tudo. Não é forte, não é cristão. Precisa ser tratado, precisa ser burilado. E escute-me, eu disse anteriormente, vai viver como um galho sendo arrastado o tempo todo, enquanto não aprender e aceitar a correção de Deus. O segredo de uma vida abundante é permanecer. Jesus é a videira, ele disse: eu sou a videira. Jesus é o tronco onde o galho precisa buscar sua seiva para frutificar. Quanto maior é a conexão do ramo, ei, eu sou o ramo. Quanto maior for a conexão do ramo, maior é a capacidade desse ramo de produzir.
A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo está na sua permanência no tronco. Quanto mais eu estiver arraigado em Cristo, mais forte eu serei. Vai vir luta, vai vir tempestade, vão falar mal de mim, vão me criticar, vão zombar de mim, vão fazer o escarcéu, mas eu estou firme, eu estou conectado, nada vai me abalar, nada vai me deter, nada vai me impedir de buscar ao Senhor. Quantos podem adorar a Jesus nesta noite? Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade desse ramo de produzir. E eu encerro dizendo: em nós mesmos, guarde isso, write this down, write it down. Em nós mesmos não temos vida, em nós mesmos não temos força, em nós mesmos não temos poder espiritual. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sentimos e fazemos vem de Cristo, porque Ele é a fonte. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Diga comigo assim: sem mim nada podeis fazer. Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o socorro mais presente na angústia, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Quando eu choro, Ele colhe as minhas lágrimas. Quando eu adoro, Ele recebe o meu louvor. Quando eu estou passando por fraqueza espiritual, Ele me dá força. Ele é capaz de extrair força da sua fraqueza. E o apóstolo São Paulo diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos dizem amém, Jesus? Se você disse amém, fica de pé comigo no nome do Senhor. Eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Na semana que vem a gente continua falando mais. Vou falar na semana que vem que o propósito de Deus não é que você apenas faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais nele. Aleluia. Se eu estiver nele, eu vou vencer. Se eu estiver nele, vai vir luta, vai vir tempestade, mas eu vou ser como uma palmeira. Eu posso até dobrar, eu posso até me inclinar, mas eu não vou quebrar, porque eu estou firmado nele. Ele é a rocha de Meribá, Ele é a pedra de esquina, e é Ele que nos fortalece. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és a pedra. Estava falando dele mesmo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você é a igreja. O inferno quer prevalecer contra você, mas existe uma promessa na palavra: quem está na rocha, quem está em Cristo, não será abalado. Você não vai ser abalado, você não vai ser destruído. O Senhor te dá força nesta noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão para cima, levante a sua voz em adoração e diga: Deus, muito obrigado. Diga uma palavra de agradecimento a Deus por esta palavra. Você vai ruminar esta palavra amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, e no domingo você vai receber aqui outra palavra que vai vir do trono de Deus para te dar força. É como o Senhor disse para o profeta: profeta, para de dormir, levanta, acorda, come e bebe, porque tu tens que caminhar ainda mais. Pai, no nome de Jesus, eu libero sobre esta igreja, eu libero sobre eles, ó Deus, o dom de frutificação, o dom de purificação, o dom de transformação. Eles serão transformados, e eles vão transformar porque eles já são transformados pelo poder da tua palavra. Enche-nos com teu Espírito para frutificar e dar frutos para a vida eterna. É o que nós cremos e é o que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Enquanto levanta a sua voz bem forte e diz: amém, Jesus, amém.